o dia inteiro para poder ouvir algo da parte de Deus. Gostaria de dizer para você, se você sentir sede, vontade de beber uma água, pode levantar as mãos. Nós vamos estar ali no fundo e pronto para entregar uma água para você. Isso é somente para que nada tire a sua atenção do que vai ser entregue aqui nessa noite para vocês. Tem um alimento direto do reino dos céus para a sua e para a minha vida. Amém? Pode aplaudir e glorificar a Deus nesse momento, pastor Diogo. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o teu coração nessa noite? Como está o teu ambiente de adoração esta noite? Você já chegou aqui juntamente com o seu corpo? Você conseguiu trazer o Espírito para poder adorar a Deus? Quando a igreja ela consegue exalar essa esfera de adoração, existe um ambiente de cura, existe um ambiente de libertação. Porque cada um de nós carregamos algo que o Senhor colocou dentro de nós para um tempo preciso, para fazer algo preciso, com um poder preciso. Então quando eu tenho uma mente espiritual, quando eu tenho um coração espiritual, quando eu estou envolvido dentro desse reino, quando eu estou envolvido dentro dessa atmosfera, o ambiente ele se torna um ambiente propício para milagre. O ambiente se torna um ambiente propício para que tenha uma transformação genuína. O ambiente se torna um ambiente propício para que haja uma restauração de corpo, alma e espírito. Porque quando eu estou dentro desta reunião e eu sei que eu estou carregando algo, eu tenho uma intrepidez, eu agora tenho uma sabedoria, eu agora tenho um discernimento. E Deus abre o campo visual da minha visão. E agora eu consigo enxergar o reino, agora eu consigo entender o campo espiritual e ser a medida que cada um precisa, para que eu esteja intercedendo ou para que eu seja aquele que entregue. Quando nós entendemos que alguém está precisando de algo e nós não podemos entregar o que aquela pessoa está necessitando, nós agora intercedemos por ela, para aquele que tenha, chegue até ela. Tem alguém aqui comigo? Porque às vezes Deus leva algo, coloca algo poderoso na vida do irmão Arnaldo para que ele entregue na vida do irmão Andrew. Só que se houver um medo no coração do Arnaldo, ele ter dúvida se é Deus ou não, ele vai voltar para casa com aquilo que pertence ao Andrew. Às vezes é um simples abraço que vai transformar, vai restaurar as energias e a força dele. Às vezes é uma palavra profética. Às vezes é só ouvi-lo, você consegue entender? No ambiente de transformação eu tenho um discernimento e a sabedoria, porque a unção foi derramada sobre mim. E quando a unção é derramada sobre um corpo, quando a unção é derramada sobre a cabeça, quando a unção é derramada sobre um cérebro. Sobre isso que eu gostaria de falar essa noite. Abra a sua Bíblia comigo no livro de Daniel. O capítulo é de número 10 e o verso é de número 11 e 12. Quem achar e puder se colocar em pé, com reverência à palavra. Vamos lá, vamos lá. Amanhã iniciaremos, seria dia 1º, mas amanhã iniciaremos 21 dias de jejum, para quem quiser, é claro. Nós encerraremos no dia 20 de outubro, amém? Iniciando amanhã. E eu tenho algo específico para poder você entender nessa noite. Para vocês que vão fazer, para vocês que irão encarar. Esses 4 anos que nós temos feito, eu tenho recebido uma graduação dos céus e tem valido muito a pena. Não sei se vocês perceberam que nós temos feito isso todo mês de outubro, nos últimos 4 anos, amém? E Deus tem derramado algo sobrenatural. Não sei, às vezes não começa em outubro, mas eu sei que sempre tem encerrado em outubro. E Deus ele tem derramado algo poderoso. Não sei se você está conseguindo entender as estações que nós estamos andando. Deus tem algo para poder, Ele já entregou para nós vivermos nesta igreja. E talvez você não entendeu, talvez você ainda não compreendeu aquilo que Deus ele quer de você. Já está aqui dentro de nós, mas precisa haver um destravar. Precisa que uma chave seja girada. E hoje eu estava conversando com o Anny, eu falei, cara, tem uma coisa muito poderosa acontecer nos próximos dias. Deus está gerando algo muito poderoso. E
Agora à tarde, irmã Maria, ela teve um sonho, ela me mandou uns áudios. Eu falei, irmã Maria, não tenha dúvida que esse tempo espiritual está chegando. Não tenha dúvida que esse tempo de revelação está chegando sobre a nossa igreja. Então eu quero que você entenda aquilo que Deus ele está prestes a virar, para que você não fique para trás quando a nuvem se mover, porque você achou que teve trabalho demais de montar a tenda naquele lugar. Porque, entenda, o povo não escolhia quanto tempo iria ficar na estação espiritual, na estação do deserto. Porque tem estações que são agradáveis, porque traz um certo nível de conforto naquele tipo de luta. Porque nós aprendemos a controlar algumas dificuldades. Mas Deus ele se movia, ele andava, e entenda, o povo andou em círculo, não é porque o povo queria andar em círculo, era porque Deus estava fazendo com que eles andassem em círculo, porque eles não tinham entendido o que Deus queria fazer com eles. O caminho era 11 dias percorrido, mas foram 40 anos e muitos deles morreram e não chegaram no lugar prometido por Deus, não por falta do caráter de Deus ou por falta das promessas dele, mas por incredulidade, por medo e desobediência. Talvez você está passando um ciclo vicioso de derrotas, a qual você não consegue entender. Você pergunta a Deus, por quê? Não pergunte a Deus o porquê, pergunte para quê, para que você tenha utilidade naquilo que Ele vai fazer. Amém? Vamos lá, vamos lá. Daniel 10, verso 11 e 12. Quem achou dar um glória a Deus gostoso aí? Aleluias. Diz assim: e o anjo me disse, Daniel, tu és um homem muito amado. Presta, pois, toda a atenção à palavra que vou te comunicar. E levanta-te, porque eu fui mandado a ti. Assim que ele me exortou, eu me coloquei em pé, ainda tremendo. E o anjo prosseguiu, me exortando: não temas, caro Daniel, porque as tuas palavras foram ouvidas sim, desde o primeiro dia em que aplicaste humildemente o teu coração, a fim de buscar entendimento diante do teu Deus. As suas orações foram ouvidas, e eu vim em resposta ao teu clamor. Eu quero que você entenda 3 coisas nesses versículos a qual nós lemos. Primeiro, Daniel ele resolveu aplicar o coração para ele poder entender humildemente. Segundo, Deus já tinha ouvido e respondido a oração dele desde o momento que ele resolveu aplicar o coração. Terceiro, o anjo só veio para poder dar uma resposta de oração a Daniel. Você consegue compreender? Então pode colocar a Bíblia no teu assento, você permanece em pé. Empresta a mão para a pessoa do lado só para poder fazer umas transições aí. Vamos lá. Prometo ser bem sucinto. Nós vamos encerrar para nós começarmos. Hoje tem bolo, tem salgado, tem refri. Hoje tem. E é físico, amém? Mas amanhã nós iniciaremos. E eu conto com vocês nessa batalha, amém? Pode emprestar a mão para essa pessoa, atravessa os corredores aí, vamos lá, igreja. Você está carregando algo que não pertence a você, e alguém está carregando algo que não pertence a ele, pertence a você. Então é um ambiente de transferência, é um ambiente de transição. Aquele que acha que está mais vazio é aquele que mais tem coisa para poder entregar. Entenda. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te damos graça. Nós te honramos por aquilo que Tu és. O Senhor já foi convidado desde o início para essa reunião. E o Senhor aceitou esse convite porque a Tua imacência já é uma realidade aqui nesse ambiente. O Teu levantar das mãos aqui já gerou poder, já gerou tremores, já gerou lágrimas, já gerou um fogo. Ramada cantorolora labadabaçô. Checataralagadaba sobrelebadabas. Ramada cantorolora labadaba sobrelebadabas. Rabalabada cantorolora labadaba sobrelebadacas. Remachu ide cantorolora labadabaçô. Rebalarabadaba sobrelebadabada cantorolora labadabaçô.
Derrama o teu cabode aqui. Derrama a tua Shekinah aqui nessa noite. Queremos sair daqui completamente transformados. Não é mais uma palavra emocional. A chave precisa ser virada, Senhor. Queremos viver o teu tempo de glória. Queremos viver o teu tempo de unção, teu tempo de transformação. Abre os olhos da tua igreja. Desperta a tua igreja. Derrama o teu avivamento, Pai amado, na horizontal. Mexe com as nossas estruturas. Faz do teu jeito, da tua maneira, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tira este medo. Em nome de Jesus, amém. Podemos assentar, mas fica comigo nessa esfera. Aleluias. Glória a Deus, aleluia. Tem visões que elas são proféticas e nós não compreendemos. Daniel, ele recebe uma visão na beira do rio Tigre. E ele quer entender aquilo que o Senhor ele está falando, como o Senhor está movimentando. Porque às vezes nós recebemos da parte de Deus alguns direcionamentos e nós ficamos assim apaixonados porque nós recebemos, porque Deus escolheu a nós para liberar aquele nível de revelação. Só que nós não aplicamos o nosso coração a entender porque o Senhor liberou algumas coisas para nós. Nós ficamos apenas impressionados e achamos que no momento oportuno as coisas acontecerão. Mas quando Deus ele libera algo a você, você precisa entender que você vai perder algo. Quando Deus libera algo na sua vida, quer dizer que você vai perder outra coisa. E Daniel teve que perder o prazer de comer algumas coisas para ele aplicar o coração dele, para que houvesse uma mortificação da carne. Porque o jejum ele serve para mortificar a carne. Daniel ele entendeu, mesmo não tendo uma aula de teologia, mesmo ainda não passando pelo conselho de Nicéia no ano de 325, não vendo o credo de Antanásio, mas ele tendo uma experiência com Deus, ele começa a entender que o homem é tricotômico, que tem corpo, alma e espírito. E ele precisa entender que ele precisa desativar algo para que algo cresça. Aquilo que você mais alimenta estará mais forte. É por isso que o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele escreve a carta aos Romanos no capítulo 8, dizendo que o que inclina para as coisas, o que vive segundo a carne se inclina para as coisas da carne, e o que vive segundo o Espírito se inclina e vive as coisas do Espírito. Ele fala: aquilo que você alimenta estará mais forte dentro de você. Aquilo que você mais aplica e gasta tempo estará mais forte dentro de você. Só que o problema são as distrações da vida. O problema é seres espirituais como nós, passando um período carnal, um período terreno, um período físico, porque o tempo da eternidade ele durará mais tempo que o tempo carnal. Eu quero que você entenda isso. O homem é dado a viver de 70 a 80 anos. A Bíblia diz: passou disso, é canseira e enfado da carne. Então nós queremos se apegar tanto a esse tempo tão provisório, esse processo tão rápido, que nós não entendemos que nós passaremos um tempo espiritual de milhares e milhares de anos. Você não consegue entender que daqui a 1000 anos o seu espírito ainda existirá. Daqui a 1 milhão de anos o seu espírito ainda viverá. Seu espírito não pode ser destruído. Tem gente que diz: porque Satanás simplesmente ele não é destruído. Por quê? Porque Satanás ele carrega uma partícula de Deus. Porque nós carregamos uma partícula de Deus. Nós carregamos o Espírito de Deus dentro de nós. E o Espírito de Deus que eu estou falando não é mesmo que o Espírito Santo, mas o Espírito de vida. O fôlego de vida, o chuar. Isso que faz com que nós respiramos. Ou seja, não tem como eu destruir um pedaço de Deus, não tem como eu destruir uma partícula de Deus. É por isso que existe o inferno. Não, a ideia quando eu falo inferno não é gerar um medo em você, porque tudo que gera medo quer dizer que não tem amor. Tudo que gera medo quer dizer que existe princípios a qual Deus ele não toca. Tem alguém aqui comigo? Temor é diferente de medo. Temor ele gera respeito. O temor ele gera honra. O temor ele reconhece o seu lugar e o lugar de quem está acima de você. É diferente. Amém?
Vamos lá. Então, para que existe o inferno? Não sei porque eu estou entrando nisso aqui, mas vamos lá, só para você poder entender algumas coisas aqui. O inferno, ele existe para um grupo de pessoas que resolveu entender que Deus não é bem-vindo na vida delas. O inferno existe para um grupo de pessoas que entendeu que não consegue, não quer viver segundo o governo de Deus. O inferno não é, eu quero que vocês entendam isso. O inferno não terá fogo e demônios chicoteando as pessoas atrás dela. Será como o fogo. Que fogo é esse? É o fogo na mente. As pessoas entendendo todas as oportunidades que elas tiveram e preferiram continuar escravo dos seus próprios desejos. As pessoas andando durante anos e anos, décadas e décadas, centenas e centenas, milhares e milhares de anos, sozinho procurando alguém para poder compartilhar a sua dor e não encontrará ninguém. O inferno só é o inferno porque tem a ausência da presença de Deus. Você consegue entender? Leonardo Ravenhill fala aqui em uma de suas pregações, na verdade num livro Porque está do Pleno Avivamento, que no inferno haverá uma placa: eternamente, 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 onde as pessoas jamais sairão deste lugar, onde nunca mais haverá outra chance. Pelas milhares de chances que nós temos aqui, nós temos milhares de chances de mudar de vida. Eu quero que você entenda isso, não é sobre um medo, mas é sobre uma reflexão de um tempo passageiro, a qual nós passaremos aqui. E a igreja hoje anda, quando eu falo igreja hoje, não se resuma no nome IBFC, Igreja Batista Foco em Cristo. Mas a igreja, quando eu falo, é a noiva de Cristo. Ela resolveu dormir, ela resolveu ter um espírito crítico, a qual ela consegue entender todas as coisas, porque a igreja está fria, mas não consegue dar uma resposta espiritual. Ela consegue dizer que o problema é o louvor, o problema é o pregador, o problema é a falta de atenção, o problema é o irmão, mas ela não se aplica o joelho ao chão para receber uma informação de Deus, para ela ser uma solução para uma geração que está se perdendo. Não é sobre você enxergar o erro, porque enxergar erros é fácil. É sobre você aplicar o coração. É sobre você ter uma vida de oração. É sobre você querer fazer com que a igreja se alimente, que a igreja receba um avivamento não vertical, mas um avivamento na horizontal. Hoje eu vejo pessoas fazendo cursos de como ter um avivamento. Se nós colocarmos um grupo de oração tantas horas em tanto lugar, se nós colocarmos uma pessoa orando a cada 100 metros em tantas horas, acontecerá um avivamento, porque existiu um método de John Stott, existiu um método de não sei quem, de John Wesley, existem estudos espirituais. Tudo isso é avivamento na horizontal. Não é o homem que dá o avivamento, é alguém com o coração aplicado em Deus. Ele não precisa de um grupo seleto, ele precisa apenas de uma obediência. Quando nós olhamos para o cenário, quem é Daniel? Um jovem eunuco. Você sabe quem é eunuco? Um jovem castrado. Ele foi literalmente castrado para ele poder servir o rei. Era alguém que sabia que não existiria uma geração depois dele. É alguém que viu os pais dele sendo mortos na frente dele a fio de espada. Era alguém que estudou para ser alguém e agora estava cativo, escravo, com os braços como grilhões, com as pernas como grilhões. Alguém que não era para ter nenhuma perspectiva espiritual. Como se Deus tivesse virado as costas, porque aquele povo estava em cativo. E o que é cativo? Cativo é juízo de Deus. Os pais deles pecaram ao ponto de extrapolar os limites e Deus precisou aplicar um juízo sobre eles. Vocês estão comigo? Daniel não era alguém especial. Ele não recebeu uma profecia que desde o ventre da mãe dele. Daniel era alguém que tinha tudo para dar errado. Só que os olhos dele nunca teve no que ele estava vendo. O ouvido dele nunca estava no que ele estava ouvindo. De alguma forma, ele ouviu falar de um Deus soberano. De alguma forma, ele ouviu falar de um Deus de relacionamento. Do Deus de Abraão, do Deus de Isaac, do Deus de Jacó. A qual muitos falavam e pouco se acontecia, porque era como de fato Deus ele tivesse virado as costas. O juízo de Deus precisava ser aplicado naquele tempo.
Daniel, mesmo sendo um escravo, o coração dele não era de escravo e a mente não era de escravo, porque ele acreditava nesse Deus. E mesmo com todo esse cenário, mesmo com toda essa rejeição que ele passou, os homens colocam um filé mignon, quando ele comia apenas resto, e diz: pode comer desse filé, pode comer dessa picanha. Ele diz: eu não comerei os manjares do rei, eu não comerei aquilo que está entregue a outros deuses. Você consegue entender que não é sobre oportunidade, mas é sobre amor, é sobre caráter, é sobre colocar-se de pé para entender e viver aquilo que Deus tem, porque Deus é um Deus poderoso. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É permanecer dizendo: não, eu sei que virá algo, eu sei que acontecerá algo diferente, porque eu entendi que tem um Deus de relacionamento. Ele começa a viver uma vida de comer, de se alimentar apenas de legumes. Ele não quer comer aquilo que era oferecido aos reis. Ele não tomava do vinho, ele não tomava daquilo que os outros estavam se esbaldando. E eu vejo alguém dizendo: Daniel, você é louco, olha o que o Deus de vocês fizeram, entregou você na mão dos babilônios, entregou você na mão dos reis, dos imperadores, para você ser escravo. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Deus não fizer, Ele continua sendo Deus. Eu tenho um Deus, eu viverei e morrerei por Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Você consegue entender? O problema hoje é que uma visão negativa, uma resposta negativa, uma crítica já é suficiente para você ser um ninguém no meio do nada. Já é suficiente para você esquecer todas as promessas. Já é suficiente para você esquecer de onde Deus te tirou. Já é suficiente para você rejeitar de onde Deus iria te colocar. Você consegue compreender e entender onde que Deus colocaria Daniel? Quando Daniel resolve viver uma vida de jejum, ele começa agora a ter acesso a outras coisas. E o nível de inteligência de Daniel é um nível acima da média. Quando fala de inteligência na Bíblia, são citados 3 pessoas: Salomão, Daniel e Lúcifer. 3 seres, melhor falando. O nível de inteligência é padrão e igual, porque Deus fala sobre ungir mãos, fala sobre ungir boca, ungir olhos. Mas quando chega na vez de Daniel, a Bíblia diz que Deus ungiu o cérebro de Daniel. Dá uma sabedoria acima da média, dá uma inteligência acima da média. E com essa inteligência, Deus agora gera uma ideia dentro do coração de Daniel. Vocês conseguem entender? Daniel, ele agora faz uma transição de escravo para dentro dos palácios. Daniel, ele se torna assessor de 3 imperadores. A sabedoria e a inteligência daquele jovem era acima da média. Tudo que ele colocava a mão prosperava. Tudo que ele colocava a mão rendia, prosperava, crescia de uma maneira que as pessoas ficavam enlouquecidas. Porque Daniel, ele tira alimentação e ele tem resultados ao contrário, porque ele recebe energia e força dos céus. Colocam Daniel para poder, ele tira aquele alimento e ao contrário, ao invés dele perder as forças, ele ganha a força. Coloca Daniel dentro de uma cova com os leões saem ensinados. Você consegue entender? É aquilo que Daniel carregava, a essência de Deus. Você acredita que Deus, ele pode ungir o teu cérebro e dar uma ideia? Você acredita que Deus essa noite pode tocar no seu cérebro e dar uma ideia que mudará a tua vida, mudará a história da tua família, mudará a história da nação? É do nada que vêm as ideias. E quando Deus principalmente resolve dar uma ideia a um homem, homens carnais recebem ideias, assim como homens espirituais. Mas eu prefiro andar como homens espirituais e ser um homem espiritual para viver em um nível diferente e não me perder. Você vê homem como Steve Jobs, você vê homem como José, que tiveram ideia e puderam governar, tiveram ideia e criou um aparelho e a qual mudou a história. Você consegue entender? Thomas Edison, o homem que inventou a lâmpada, luz, isso, amém? A lâmpada. Você vê dentre outros homens que tiveram uma ideia e mudou a história. Você acredita que esse Deus pode tocar hoje no seu cérebro e mudar toda a tua história? Você quer viver nesse nível? Você quer viver nesse patamar? Deus tocou no cérebro de Daniel e toda a história dele foi mudada.
ele agora resolve viver uma vida consagrada. Porque chegar é fácil. Quero que você entenda isso. Chegar a um lugar é fácil, difícil é permanecer e continuar crescendo. É muito fácil ter oportunidade, é muito fácil eu pregar a primeira vez, é muito fácil eu cantar a primeira vez, é muito fácil eu servir a primeira vez, mas você permanecer tomando pancada, recebendo crítica, recebendo desaprovação, sendo rejeitado, sendo o tempo todo estudado. Você consegue entender? Daniel, ele entendeu que era fácil ele chegar lá, mas ele precisava continuar, ele precisava permanecer. Então ele começa a viver uma vida de consagração, e cada vez mais consagrações mais profundas. Eu preciso matar essa carne para eu andar nessas regiões espirituais. Eu preciso matar essa carne para eu poder compreender aquilo que Deus irá fazer nos próximos dias. Você vê um homem como Nicodemos pregando para Jesus. Se tivesse 5 Daniel aqui dentro dessa igreja, cheio do Espírito Santo, e acontecia uma reviravolta. Você vê Nicodemos pregando, sabemos que tu és mestre, vindo da parte de Deus, com aquela eloquência, aquele negócio. Aí Jesus vira para ele e fala: só falta nascer de novo. Só falta nascer de novo, tá beleza, tá bonito, tá lindo, mas tem que nascer de novo. Cadê os que oram? Cadê os que jejuam? Antigamente as coisas aconteciam porque pessoas se consagravam. As coisas aconteciam porque as pessoas pagavam um preço. Ela não ia desabafar com qualquer um com o intuito de queimar outro. Eu quero que você entenda: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Aquele que anda e trabalha acusando, está trabalhando para demônios, está trabalhando para o diabo. Se está, porque é Jesus que fala: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se você anda acusando, achando que vai melhorar o seu ministério, achando que você vai receber um ponto extra com Deus, você só está fortalecendo o ministério de Satanás. Tem alguém aqui comigo? Vocês ficaram sérios do nada. É nessa hora que você fala Deus. Só que às vezes você faz análise e fala: eu estou trabalhando com capeta. Você consegue entender? Você consegue compreender? É necessário haver um destrave. Porque quando existe esse ambiente de pessoas que oram, de pessoas que jejuam, existe um ambiente de adoração. E nesse ambiente de adoração existe portas de restauração, existe portas de cura, portas de milagre. Porque o que é um demônio se manifestar é quando a unção é tão grande no ambiente que aquilo que está fora impulsiona o que está dentro para sair, porque ele não resiste o ambiente de glória. A esfera que Jesus carregava era tão poderosa que quando ele chega próximo ao gadareno, eles começam a gritar: ei, filho do homem, o que você veio fazer aqui? Ainda não é chegado o tempo. Eles falaram: tipo, nós estamos aqui de boa, não estamos dando trabalho a ninguém. Mas Jesus, ele veio para poder liberar uma esfera territorial. Eles não conseguem suportar a glória a qual Jesus carregava, e a glória a qual Jesus carrega e a qual ele transferiu para nós, dizendo que aqueles que crescem, aqueles que o amavam, iriam fazer obras maiores, iriam fazer obras bem maiores. Você consegue entender? Só que como isso vai acontecer para uma geração que está cansada, para uma geração que diz que isso pertence a pastores, isso pertence a apóstolos, isso pertence a não sei quem mais da quanta. Uma geração que não quer se comprometer, porque está cada vez mais aplicando o seu conhecimento, a sua riqueza nelas mesmo, e não quer saber sobre destravar as coisas espirituais, não quer saber de um jejum, não quer matar a carne. Até faz um jejum ou outro, uma oração ou outra, por causa de um problema, mas não por causa do relacionamento, não por causa que quer aplicar o coração e entender o que está acontecendo para ser uma resposta. Até quando você vai viver andando no círculo do deserto, porque Deus entendeu que você não quer nada?
Fala tu, Moisés, não nós, para que nós não morramos. Até quando você vai deixar esse medo ficando nutrido dentro de vocês? A esfera espiritual que nós carregamos, ela é muito grande quando ela é aplicada com o coração e com amor. Quantas vezes fui fazer uma visita e a pessoa lá dentro já está, eu não quero você aqui. Quantas vezes fui mal recebido por a pessoa, por aquilo que está dentro da pessoa saber que aquele tempo de reinado acabaria. Você consegue entender? Você consegue entender sobre para que Deus nos chamou? Você consegue entender sobre uma pessoa não conseguir dividir o mesmo ambiente que você, porque Deus derramou um poder glorioso dentro de você? Uma pessoa pedir para mudar de horário, porque ela não consegue dividir o espaço com você, não porque você é um crente chato, um crente cheio de problemático. Não é seu vizinho mudar de lugar porque você é insuportável, mas é sobre a glória que você carrega, é sobre o poder que você carrega, e enquanto você está naquele lugar, nada acontece. Você consegue entender? Alguns anos atrás eu recebi um desafio por uma live de uma mãe de santo lá de Votorantim. E eu desafiei, eu falei, tá bom, enquanto você estiver aí, nenhum demônio vai descer. E se descer, eu sou um falso pastor. Tive questão de ficar 2 horas, se eu não me engano, 26 ou 23 minutos na época. Você consegue entender? Sobre para que nós somos chamados, sobre para que nós somos chamados para poder desfazer as obras do reino das trevas. Eu quero que você entenda a glória que Deus colocou aí dentro de você. Eu quero que você entenda que não é sobre circunstâncias, não é sobre situações. Daniel falou, não, eu quero viver isso que eu tenho, isso que o Senhor tem guardado para nós. Eu quero ter discernimento. Eu recebi uma visão, mas eu não tive ainda o completo entendimento. Então ele chega pela manhã, ele fala, como assim? Não entendi ainda. Agora eu vou ser um pouquinho mais claro com vocês. Os 21 dias de jejum de Daniel não foi só de carnes, não foi só de peixes. Os 21 dias de jejum de Daniel foi sem comer. Nós fazemos o jejum de Daniel porque é de uma forma a qual as pessoas consigam entender. Mas chegou de manhã, Daniel, ele não recebeu a revelação. Ele falou, vou trabalhar. Chegou à noite, ele foi lá, orou, nada de revelação. Vou dormir sem comer. Quero que você entenda nessa noite. Não é sobre sabe de uma, Deus não quis mostrar mesmo, depois ele mostra. Se dane. Preciso comer, preciso trabalhar, tenho minhas funções, tenho meu trabalho. É algo, eu estou falando, é algo hard. Sabe para que isso serve? Isso serve para o crente que chega na igreja e já está cansado. Já sabe como vai ser o início, o meio e o final do culto. É a pessoa que chega no culto e fala, ixi, já está assim, assim, assado. Isso serve para esse nível de crente. E hoje é fulano, e hoje é cicrano, e hoje é bertano. Quando você está cansado nesse nível, você diz, não, eu quero viver algo diferente. Eu quero acordar diferente. Eu quero ter uma essência diferente. Se ninguém levar nada para aquele lugar hoje, eu levarei a minha porção de adoração, porque eu estou entendendo que existe um lugar de glória. É por isso que Deus falou sobre a igreja, sobre a reunião dos santos. O apóstolo Paulo diz, uns traz salmos, outros traz testemunhos, mas quando se reúne, se torna a igreja e há uma transformação, há um poder diferenciado. Quando ele fala de salmo, ele fala de cânticos, ele fala de adoração, ele fala de um nível diferente de revelação. Daniel passou 1, 2, 3 dias, nada de revelação, aquele homem ia trabalhar. Passou 4, 5, 6,
7 dias, passou 14 dias, no 21º dia, a Bíblia diz que ele estava à beira do rio, e de repente ele teve uma visão diferente. Quando ele olhou para cima, ele viu um homem que com os seus braços e suas pernas era como um espelho. Você consegue entender? Ele fala como um latão reluzente, como ele não entendia, não conhecia ainda o que era espelho. Era exatamente um espelho que Gabriel estava vestido, como um bronze polido. Tinha um brilho que irradiava, tinha um brilho que saiu dele. A glória foi tanta que ele não suportou. A Bíblia diz que ele caiu de bruço. E quando ele caiu ao chão, ele diz que aquele ser desceu até ele e o ajudou a levantar. Na verdade, melhorou a posição a qual ele estava, não levantou dele ficar em pé, não sei se colocou ele assentado, não sei como ele ficou. Você consegue entender? Tem alguém aqui comigo? Mas precisava liberar um recado para ele. Ele precisava dizer: olha, põe-te em pé. O que Deus tem para falar com você, sempre Ele vai dizer: põe-te em pé. Deus não vai falar com alguém caído. Eu quero que você entenda isso. A palavra homem vem do humus, que significa humus. Humus é uma mistura de terra, estrume, esterco. A Bíblia diz que Deus ele não colocaria o espírito feito por mãos humanas. Por quê? Porque ele fala de parede. Parede é o que? Terra. Terra tem o que? Terra tem esterco, tem restos dos animais. Então, porque a Bíblia diz que porque Jesus falou que não daria o espírito ao mundo, porque o mundo ainda não recebeu essa transformação. O mundo ainda não recebeu ainda um toque no DNA, um toque nos ossos dele, para ser purificado pelo Espírito de Deus. E agora poder recebê-lo. Não é sobre eu entrar na igreja como muitos e apenas sair da mesma forma, mas é sobre eu entrar e entender que existe uma manifestação do Senhor. Existe um ambiente de glória. Igreja, quando você passa a jejuar, quando você passa a viver aquilo que Deus ele tem guardado para você, você vai começar a viver dias de glória. Você vai começar a viver dias poderosos. Sabe que o anjo fala para Daniel: Daniel, você é muito amado por Deus. Mais abaixo ele fala: Deus te ama muito. Você sabe que é você acordar com o anjo dizendo: Deus te ama muito. Deus mandou te dizer aqui para falar que Ele te ama muito. Que Ele te ama muito. Um escravo consegue chamar a atenção de Deus porque ele resolve aplicar o coração nas coisas de Deus. Você consegue entender que você pode ser esse Daniel? O Daniel não era um homem especial. Elias não era um homem especial. Paulo não era um homem especial. Eu quero que você entenda. Mas é sobre o que você está ouvindo e o que você está disposto a colocar em prática. O que você está disposto a viver. O que você está disposto a amortecer. As oportunidades, elas virão sobre você. Quando você resolve aplicar o coração, de fato, é por isso que eu digo. Tem gente dentro da igreja 10, 20 anos e fala ainda com todo gosto. E nunca teve uma experiência espiritual. Tem experiências emocionais de cair em um culto porque alguém colocou a mão. Tem experiências às vezes de pular, rodar ou falar nas línguas estranhas. Mas nunca sentiu o cheiro do perfume de Jesus na sala. Mas nunca sentiu o toque de Jesus. Nunca viu um anjo ou um demônio. E tem outros que entram na mesma semana já está vivendo coisas ultra mega power. Porque é sobre você aplicar o coração. É sobre você falar: não tem mais retorno, não tem mais volta, não tem mais planos. Eu quero viver para Deus, eu quero morrer por Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Não importa quais manjares virá, não importa quais oportunidades aparecerá. Eu estou offline para o mundo. É sobre isso. E quem é perseguido? Os que mais perseguem são os crentes antigos por aqueles novos que está chegando, que não vai querer batalha numa esfera espiritual, vai querer julgar a roupa, vai querer julgar o trabalho, vai querer julgar isso e aquilo, vai querer julgar se tem tatuagem ou se tem boné, se tem isso ou se tem aquilo outro, porque a visão perdida e escravizada em uma liturgia, em uso e costume de alguém que inventou.
Porque o lugar certo tem que ter um véu. O lugar certo tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, morte espiritual. Conta seu testemunho aí. Aí vai contar o mesmo testemunho de 10 anos atrás, porque esses outros 10 anos continuou morto. Tem alguém aqui? Vamos lá. Vocês estão muito sérios. Por favor, deixa Deus tocar nesse coração endurecido, enrijecido. Vamos lá. Deus, Ele quer atender orações. Daniel, a sua oração foi atendida desde o primeiro dia. E quando ele fala aquilo, Daniel talvez pense, ei, tá bom, se foi atendida desde o primeiro dia, porque nada aconteceu. Aí Gabriel, ele fala sobre o príncipe da Pérsia. Porque o apóstolo Paulo, ele fala sobre 3 categorias de demônio. Ele fala sobre o trono, ele fala sobre potestades e principados. Quando você olha um anjo, fala, um anjo é super, ultra, mega, power e poderoso. Não, existem hierarquias. Daniel, ele continua persistindo, ele continua na oração, mesmo Deus respondendo, mesmo Deus sabendo, Deus enviando a resposta, mas a resposta não chegou, ele se não chegou até a mim, então eu vou continuar orando, então eu vou continuar suplicando, então eu vou continuar esperando. E por causa dessa mortificação, quando aquele anjo aparece, você consegue entender? Era só para o anjo chegar, tocar em Daniel ele nem ia perceber talvez. Mas por causa da mortificação, o corpo, a carne está praticamente morta. E o espírito está vivo, o espírito está poderoso, o espírito está imperando. Quando o anjo chega, ele consegue entender, ele consegue perceber. E agora ele consegue enxergar, e agora ele consegue dialogar. Você quer viver tempo de revelação? Você quer começar a andar em uma esfera diferente? Passe a orar e jejuar de verdade. Aplique o seu coração. Não é sobre uma curiosidade de saber como é o mundo espiritual. Enquanto você apenas tiver uma curiosidade, nada acontecerá. Mas é quando você, não, eu quero entender de fato. Eu quero ter utilidade de fato no reino espiritual. Eu quero viver de fato aquilo que Deus ele tem guardado para mim. Gabriel, ele ficou preso nas regiões espirituais. Então Deus entende, Deus vai lá e manda quem? Deus ele manda Miguel. Um arcanjo diferenciado. Com a espada desembaiada. Com a espada flamejante. Sabe o que eu acho mais interessante? Que embaixo lá, Daniel conversando com Gabriel. Gabriel fala, eu voltarei para guerrear com o príncipe da Pérsia. Você consegue entender? Eu deixei Miguel segurando as pontas, mas eu estou voltando para guerrear. Cara, eu acho impressionante esse capítulo 10 de Daniel. Logo aparecerá o príncipe da Grécia, ele começa a liberar, ele vem para poder liberar aquilo que é necessário. Ele vem para poder abrir mais ainda a visão espiritual de Daniel, e para poder dar um direcionamento, e para poder falar da importância dele, para poder falar quanto Deus ama ele. E já é suficiente para ele receber energia. Entenda, quando Daniel ele recebe uma revelação, é só ele que vê à beira do rio. Tinha outros trabalhadores, mas ninguém viu. Ele apenas cai ao chão e aqueles homens correm e deixam Daniel lá. Eles vão se esconder, eles não vão tentar chamar uma ajuda não. Eles não conseguem compreender como é que Daniel cai daquela maneira e aquela luz que está vindo naquela... Você consegue entender, gente? Você consegue compreender? Você quer viver esse nível de revelação? Tem comitivas de anjos esperando, cada um com o nosso nome. Porque hoje há tanto investimento em entretenimento. Porque hoje é tão fácil você ser escravo de aparelhos, de nós sermos escravos de aparelhos, de séries, de filmes. Para que você esqueça da realidade. Para que você esqueça de fato qual é o teu propósito de vida, para que você foi chamado.
Enquanto Deus ele tem caixas de sabedoria para poder distribuir e procura alguém empenhado, alguém aplicado o suficiente. Eu quero te convidar a fazer esse jejum de 21 dias para a mortificação da tua carne, para tu começar a viver esses dias. O que você vai poder comer e não comer, eu falarei lá no grupo. Deixarei lá e cada dia eu liberarei um versículo e uma missão para nós. Vai ser algo diferenciado, eu quero isso. Você que não está no grupo, eu coloco você. Se você não quiser entrar no grupo, eu mando no seu PV, mas vamos lá. Vamos, eu te convido a igreja unida a esse combate. Ah, pastor, eu tenho algumas dificuldades por causa de algumas doenças, sei lá, diabetes, algo do tipo. Venha que nós vamos liberar algo específico para você. Mas se envolva, por favor. Eu te convido a você andar essa segunda milha. Por que andar a segunda milha? Porque lá tem menos congestionamentos. Lá tem menos pessoas. A fila é menor. Nós vamos viver outro patamar. Porque enquanto você não tiver isso, você vai viver apenas por movimentos. Você vai ser o crente chuchu, como alguém falou. Já viu o gosto do chuchu? Tem gosto de quê? De nada. Mas se colocar o chuchu com a jabá, vai ficar com gosto de quê? Se colocar o chuchu com a carne moída, vai ter gosto de quê? Então tem gente que fica só experimentando uma coisa e outra, e quer ficar com gosto, com sabor. Ah, isso ali que funciona, é aquilo que funciona. Ah, vamos fazer aquilo outro. É sobre você ter identidade. É mesmo que não haja fruto na videira, todavia você não está temendo mal, porque você sabe quem é o seu Senhor. Você sabe quem é o seu Deus. Você não precisa do movimentar da água para um milagre acontecer, porque você já tem a água viva dentro de você, porque você já bebeu direto da fonte. Existe um rio fluindo dentro de você. Quero te convidar a você orar juntamente comigo. Vamos lá, igreja. Aleluia. Grupo de louvor, vem com nós.